Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Aproveitando que você está sob seus pés, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, em nome de Jesus Cristo, capítulo 4, e também o verso 11. Enquanto você acha, eu quero fazer meus agradecimentos, as considerações. Primeiramente, quero agradecer ao meu Deus. Aleluia. Glória. Meu coração, a minha vida, a minha alma engrandece o nome daquele que é e sempre será dono das nossas vidas. Amém. Depois quero agradecer a vida do pastor. Eita Jesus. Pastor Edson, Deus abençoe muito a sua vida, junto com a sua esposa, e que Deus abençoe muito o ministério de vocês. Sempre estão em minhas orações. Tenho um carinho enorme por vocês. Que Deus te abençoe muito. Que é o começo de coisa maravilhosa que Deus vai fazer. É porque eu, irmãos, particularmente sempre digo para alguém, um dia ser pastor precisa cuidar de jovem. Para poder um dia entender. Porque, irmão, não é fácil. Quem acha que é fácil cuidar de jovem, não é fácil, mas Deus capacita, Deus abençoe sua vida. É verdade. Em nome de Jesus Cristo, mora no meu coração há tempo. Que Deus abençoe muito. Também o pastor Claudio Miro, o pastor Amara. Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito ouço falar de vocês, missionária Letícia sempre fala de vocês. Que Deus abençoe muito a vossa vida, o vosso ministério. Em nome de Jesus, a igreja que Deus colocou em suas mãos. Que Deus continue abençoando e prosperando em nome de Jesus. A Pamela e Tuane, essas meninas brincam de louvar, né? Oh, aleluia! Eu disse para o pastor Edson ali, se me der a oportunidade para cantar, os irmãos vão tudo embora. Irmão, você não tem noção do desejo que eu tive. Uma vez eu tive orando, eu disse, Deus, bem que o Senhor podia me dar o chamado de sair louvar, tocar violão. Eu disse, eu ouço. A gente faz culto doméstico lá em casa, eu, minha esposa e meus filhos. Toda sexta-feira. A gente faz culto lá. Eu disse, hoje o culto foi transferido lá para o Vileipé. Vamos lá adorar o nome do Senhor. E a gente tem um violão, pastor Edson. Eu olhando o meu cunhado tocar o violão, parece tão fácil. Eu acompanho. Tenho um ouvido muito bom. Quando eu peguei aquele violão, eu digo, Deus, eu acho que o violão disse, me solta, me solta. Eu disse, vontade. Não basta só ter vontade, tem que ter chamado. Que Deus abençoe a Pamela e Tuane, a vida de vocês, o ministério de vocês, sempre uma honra. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Deus falou muito através do louvor de vocês. E também aquela moça ali, irmãos. Eu disse para ela, quem orou bastante para casar fui eu, tu orou pouco. Deus abençoe a vida da missionária Letícia, também conhecido como amor da minha vida. Deus te abençoe. Porque não é fácil, irmãos, as pessoas olham e dizem, que olham para o casamento da gente, não é fácil o processo. O processo dói, mas ele é gratificante na presença de Deus. Vale a pena, lute pelo seu casamento. Deus abençoe a sua vida, meu amor. Se estou em pé, primeiramente por causa de Deus, minha mãe, depois daquela mulher. Quantas vezes me pegou sentar na cama chorando, ela dizia, calma, vai ficar tudo bem. E mulher sabe, irmãos, ela não só dá a palavra de ânimo, Quando semana passada a gente foi num culto, eu tinha conversado com ela, chorado. Aí quando o pregador, Deus falava, ela olhava para mim e fazia, Deus, eu digo, vigia, mulher. Vigia. Ela disse, precisa um pregador falar o que eu te falei tudo. Tá bom, amor. Amém. Não precisa bater, eu já apanhei demais. Que Deus abençoe também, a Mariana, a Larissa e o Riantony. A Larissa é o furacão da casa. Oh, glória. É o furacão de bênção, em nome de Jesus Cristo. E também é minha irmã, Paloma. Deus abençoe muito sua vida. Em nome de Jesus e aos demais, corpo de obreiros. Essa juventude está bonita. Oh, saudade.
Eu voltei há 13 anos atrás, quando a gente sentava, participava de congressos de jovens. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Então, dedique a sua vida a Deus, porque Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Aos demais irmãos, que Deus abençoe, ao grupo Labaredas de Fogo. Muito obrigado pela confiança, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Todos acharam? Somente o verso 11. O pastor Edson disse para mim que eu podia até às 11h30. Amém, irmãos? Os irmãos não gostaram muito. Não estou brincando, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo 4, verso 11, que diz assim a palavra do Senhor: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-me contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém, irmãos? Assente louvando e agradecendo o nome do Senhor. Quando o pastor Edson... Mas eu vou dizer algo para você. É muito difícil tirar eu da congregação para pregar. É muito difícil. O pastor Edson, ele não me convidou. Ele me convocou. Eu disse para ele, se tu quiser tem pregadores. Ele nem me respondeu. Eu digo, amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E a preocupação do nosso coração é o que? Deus, fala o Senhor e não nós. Porque quando Deus fala, irmãos, não há sombra de dúvida, porque Deus ele é perfeito. Quando Deus realiza algo, não há sombra de dúvida. Porque um dos atributos de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição. Por isso que nós, como seres humanos, entregamos a nossa vida a Ele. Eu digo a você, irmãos, eu disse lá na congregação terça-feira, entregar a nossa vida a Deus não é fácil. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Às vezes nós até entregamos, o difícil é confiar, porque Deus nos leva onde normalmente nós achamos que não é para ir. Faz o que normalmente nós pensamos, não, mas não é de Deus. E o final, o resultado é a perfeição de Deus sobre a nossa vida. Então, Deus ele é perfeito no que faz. Tudo nós entregamos. Eu disse para Deus, me direciona. Porque o Senhor sabe quem vai estar naquele culto, mesmo sendo o dia de hoje. Deus sabe todas as coisas. E Deus está ministrando ao meu coração sobre um jovem que é pouco pregado nas igrejas. E Deus trabalhando, e Deus é maravilhoso, que no curso de teologia Deus vinha falando sobre esse jovem. Eu digo, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. Eu quero falar hoje sobre João Marcos. Para quem não conhece João Marcos, ele é o autor do livro de Marcos. Marcos é o sobrenome dele. O nome dele é João, também conhecido como filho da irmã Maria. Aquele que quando Pedro estava preso na cadeia, estava lá na prisão, rodeado por homens, para que ele não saísse. A Bíblia diz de que o anjo enviado por Deus vai lá, acorda Pedro e disse, Pedro, segue-me, vem comigo. E Deus tira Pedro daquele lugar. Deus tirando Pedro daquele lugar, aonde Pedro vai? Onde normalmente os crentes vão se encontrar para orar e buscar a Deus. Se encontrar na casa da pastora Mara para consagrar a Deus. Se encontrar na casa do pastor Edson, dizendo, eu vim aqui, vem fazer o quê? Eu vim orar contigo. Eu vim buscar a presença do Altíssimo para que Ele possa vir se manifestar. Vai para a casa da irmã Maria. Pedro chega, bate na porta. A Bíblia diz que uma menina abre. Olha, diz, não pode ser. Volta correndo e diz, Pedro está aí. Ela diz, não, Pedro está preso. Ele disse, não, Pedro está aí. Pedro volta a bater de novo. Eles abrem a porta, Pedro entra e a glória de Deus continua sendo manifesta. Por que a glória de Deus continua? Porque eles já estavam em contínua oração pela vida de Pedro. E João Marcos é alguém que está todos os dias, está num ambiente propício para o milagre acontecer, num ambiente para crescer em graça e em conhecimento.
Ele era filho de uma mulher que orava. Glória! Ele é um menino que cresceu aos pés de grandes homens de Deus. E eu quero aqui, hoje, através da presença de Deus, eu quero ser somente o canal e que Deus seja a voz sobre este lugar, sobre as nossas vidas. A Bíblia fala, eu quero voltar lá para nós entendermos em Atos capítulo 9. Eu louvei a Deus quando o pastor Edson veio ler a palavra introdutória, que é o tema do congresso. Eu louvei, que Deus te abençoe. Aleluia. Porque Deus confirma. Eu volto a dizer, irmãos, em Deus não há sombra de dúvida. Em Deus não há erro. Em Deus não há variação. E sabe aquela frase que a gente diz, Deus tem pressa? Não, irmãos, Deus não tem pressa. Quem tem pressa é quem está atrasado. E Deus nunca se atrasa. Ele faz tudo as coisas no conforme tempo perfeito dele. Então fica tranquilo, Deus não tem pressa. Glória! Tudo está no controle dele. Aleluia, Deus. Em Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer de que um homem chamado Saulo de Tarso persegue a igreja. Tem um encontro com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. A Bíblia diz de que depois deste encontro ele fica cego, é levado à casa de Judas, na rua chamada direita, fica lá por 3 dias, orando e jejuando a Deus. Aquele que uma vez perseguia estava se preparando para se tornar alguém perseguido. A Bíblia diz que ele fica lá, Deus envia Ananias, Ananias, meu filho, vai lá, porque este é para mim o vaso escolhido e precioso. A Bíblia diz que Ananias chega, quando chega, Paulo já estava esperando, porque Deus havia falado, Jesus havia falado para Paulo que Ananias chegaria. Quando ele chega, Ananias ora com Paulo. Ao orarem, a Bíblia diz de que cai a escama dos olhos do Paulo. Paulo volta a enxergar e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é batizado com a presença de Deus Todo-Poderoso. E depois dali, não foi depois dali, foi quando ele encontrou Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, nunca mais a nossa vida é a mesma. Ele marca, ele sela. A gente não vai para lugar mais algum, porque aonde a gente ir? Salmo 139 vai dizer, para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor ali está. Se eu descer ao mais profundo das águas, o Senhor também ali está. Quando Cristo nos encontra, quando Ele marca, porque Deus marca, irmãos, data para tudo. Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele muda a vida de Paulo. Não só a vida como nome. Não é mais Paulo, agora é Saulo de Tarso. Deixou de ser Saulo para Paulo. Um dos maiores missionários que a igreja já viu e que a igreja ouviu falar, Paulo de Tarso. A Bíblia diz que ele se converte. Barnabé, um grande homem, exemplo da história primitiva da igreja. A Bíblia diz que Barnabé pega Paulo, apresenta aos discípulos e diz assim: este agora é o nosso irmão amado, que recebeu a graça de Jesus e agora está para pregar. As palavras ele é usado pela presença do Espírito Santo. E quem sabe Paulo imaginou, a igreja vai me receber, a igreja vai me agregar e nós vamos ganhar almas para Jesus. Só que não foi assim que aconteceu. É Deus, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você lembre sobre a palavra perfeição de Deus. Deus é perfeito até mesmo num atraso, num erro que a gente acha que é erro de Deus. Sempre será acerto daquilo que Ele tem para realizar. A Bíblia diz de que os discípulos não quiseram receber Paulo, dizendo não. E a Bíblia vai dizer, pastora Mara, incrível que pareça, de que quando Paulo estava tentando entrar junto com os discípulos, a Bíblia diz que a igreja não crescia. Porque os discípulos pararam de pregar. Irmãos, cá entre nós, alguém que perseguia, pegava carta para perseguir o cristão. Não, isso lembra muito eu e você. Porque eu não sei você, irmão, mas todas as igrejas que eu passo sempre a igreja é marcada com
a presença dos ex. Ex-mentiroso, ex-ladrão, ex isso, ex aquilo. Eu sou um ex, graças a Deus. Por quê? Porque a graça dele me alcançou e Paulo não é assim, não. Paulo não vai pregar, Barnabé. Mas por que não? O homem está cheio da presença de Deus. Não. Aí o Espírito Santo olha para Barnabé e diz: faz o seguinte, pega Paulo e leva para Tarso. Deixa ele lá, num processo que eu vou trabalhar na vida dele. A Bíblia diz de que Barnabé é o obrigado a pegar Paulo pela mão e levar para a sua cidade natal. Fica lá, os historiadores dizem que fica entre 9 a 14 anos. Enquanto ele fica lá, ele não fica desocupado. Porque crente, irmão, quando ele é recuado por Deus de fazer algo, ele não fica bicudo, ele vai orar. Ele vai buscar a presença de Deus, sabendo que tem para realizar. Aí Paulo está lá. Aí Barnabé, quem sabe, olhou dizendo: vocês não são fáceis. Ei, Pedrão. Tiago, vocês não são fáceis. Mas também, e sabe o que a Bíblia diz? Que na saída de Paulo, a igreja começou a crescer novamente, porque eles começaram a pregar. Imagine, alguém que foi um dos maiores missionários impediu o crescimento da igreja? Irmãos, isso é mistério de Deus. Mas Deus precisava ainda tratar com Paulo. Deus ainda tinha algo a realizar na vida de Paulo. Por isso que Deus não permitiu. Paulo sabia que era a permissão de Deus. Paulo conhecia as Escrituras e a partir daquele momento ele começou a conhecer o Deus das Escrituras. Ele começou a conhecer não somente as letras, mas ele conheceu o autor da vida. O autor das palavras que muda a vida de um homem. Porque o que muda a vida de um homem é a palavra. Fica lá, trabalhando para Jesus. A Bíblia não conta. Aí de repente Barnabé, todos pregando, depois de anos, Barnabé olhou dizendo, numa viagem, olhou para os discípulos dizendo: espera aí que eu vou buscar alguém. Quem? Eu vou buscar Paulo. Irmãos, Barnabé, assim como todos os homens, foi uma peça muito importante na igreja. E eu vou te explicar, você vai entender o porquê. A Bíblia fala, Barnabé pega Paulo. E pegando Paulo, ele faz a primeira viagem missionária com Paulo. A Bíblia vai dizer no capítulo 13 do livro de Atos, de que eles pegam e vão fazer a primeira viagem missionária. Barnabé, sendo um homem usado por Deus, abençoado por Deus, ele olha e diz assim: vamos levar conosco João Marcos como cooperador. Porque enquanto nós trabalhamos, tenhamos João Marcos para nos auxiliar na obra de Deus. E se faz necessário ter auxiliadores. Se faz necessário ter homens e mulheres de Deus que estão ali sensíveis, orando pela obra, buscando pela obra. Enquanto o pastor está fazendo, enquanto o líder está fazendo, ele está dizendo: vai, porque eu sou Arão e Ur para a tua vida. Porque para que os teus braços não cansem, nós estamos aqui te dando apoio. E falta isso. É difícil achar Arão e Ur, homens que pegam junto na obra de Deus, de que não queiram crescer mais. Não, eu quero ser alguém que esteja fazendo, ombrando a causa de Deus, ganhando almas. Aí Barnabé diz: levamos João Marcos. Quem é João Marcos? Primo de Barnabé. Paulo olhou para ele e disse: assim seja feito, meu amigo. Vamos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eles foram e pregando por dias. O milagre acontece aonde eles passam. A Bíblia diz de que eles chegam na cidade de Chipre e começam a pregar a palavra de Deus. Enquanto estão pregando, João Marcos está auxiliando, está ali dando o apoio, o suporte necessário. Porque, irmãos, sempre tem algo para nós realizarmos na presença de Deus. Todos nós somos úteis. Todos nós temos algo a fazer. Somos chamados para Deus. A diferença está em quem quer se colocar à disposição de Deus. Só que enquanto eles pregavam, maravilhas aconteciam. A Bíblia diz de que não sabe o que acontece. João Marcos olha para Barnabé e Paulo dizendo: está aqui. Eu vou deixar as coisas aos pés de vocês
e retornou a Jerusalém. Enquanto ele retorna, porque aonde falta um, sobrecarrega o outro. Aonde um deixa de orar, sempre tem alguém que vai ter que orar o dobro. E quando um não deixa de fazer, o outro sempre está se colocando, dizendo, não, ele não quer, mas nós estamos aqui para orar. Nós não vamos parar. Glória! Porque, irmãos, a obra não depende do homem. Eu digo lá na congregação, É Deus! Deus, ele não precisa de nós. Ele conta comigo e com você. Aleluia! Se eu olhar e disser, Deus, a partir de hoje eu não quero mais ser pastor, eu não quero cuidar de igreja, Deus pega alguém lá do lamaçal do pecado, dá um banho de misericórdia e faz melhor do que eu. Porque ninguém é insubstituível. Paulo olhou e disse, deixa João Marcos ir. Depois eu acerto com o João Marcos. Deixa ele lá. E Paulo era brabão. A gente diz que Pedro é brabão. Se você analisar a palavra de Deus, há uma discussão entre Pedro e Paulo. Pedro tem que ficar quieto para Paulo. Quem sabe Pedro olhou dizendo, eu autorei a orelha de Malco, mas esse cara perseguiu a igreja, melhor eu ficar na minha. Melhor eu vigiar. Aí a Bíblia diz, eles acabam a missão. Porque quando um abandona, irmãos, o propósito nunca é abandonado. O propósito de Deus nunca é voltado atrás, sempre continuado por trabalhadores que queiram fazer a obra de Deus. Eles terminam a missão, voltam a Jerusalém. E Paulo e Barnabé eram muitos amigos. Eram muito amigos na obra de Deus, em tudo que faziam, conversavam. Eu imagino os dois, irmãos, pregando um para o outro, falando de Jesus. Deus, aleluia! Você já, sabe aquele crente que se reúne na tua casa e ele chega lá e começa a dizer, pastor Edson, tu viu o que diz lá na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14? Eu vi. O que Deus fez? E Deus começa a renovar, Deus começa a fazer. A gente vive nos dias de hoje. E Paulo, irmãos, Paulo era muito conhecido das Escrituras, Barnabé nem se fala. Aí volta a Jerusalém, eles conversam dizendo, vamos fazer outra viagem, vamos voltar lá na cidade, para rever os nossos irmãos, aqueles que vieram para Cristo, para ver como estão. Bora, Paulo concorda. Aí Barnabé olha para Paulo e diz, então vamos levar João Marcos conosco. Aí Paulo diz, opa, não, Barnabé, eu sou muito teu amigo, amo muito de fazer a obra com você, mas se for com João Marcos eu não aceito. Mas por que, Paulo? Barnabé, no meio do caminho ele largou tudo e voltou para Jerusalém. Eu vou com você, mas se você quiser levar João Marcos, eu não vou. Barnabé disse, então nós não vamos. Paulo disse, amém. Aí, irmãos, eu entendo algo. Alguém pode olhar e dizer, Paulo foi muito cruel. Porque o escritor do livro de Atos, conhecido como Dr. Lucas, o mais incrível, Lucas sempre foi um homem de Deus. Depois que conheceu a presença de Deus, que conheceu as Escrituras, se converteu, um homem de Deus, escreveu o seu próprio livro e o livro de Atos. A Bíblia vai dizer de que ele, em momento algum, ele escrevendo a narrativa, ele toma atitude por alguém. Ele disse, não, Paulo estava certo. Se você ler, ali você vai entender. Nunca ele vai olhar e dizer, não, mas Paulo estava errado. Não, Barnabé, ele não toma partido para nenhum dos dois. Ele só escreve a narrativa do que aconteceu. E sabe por quê, irmãos? Que nenhum dos dois estava errado. Nem Paulo, nem Barnabé, porque cada um tinha uma visão diferente. E assim era a igreja. Os dois eram homens de Deus com visões diferentes. Não é assim que acontece? Lá na congregação eu digo para os obreiros, eu sou pastor, mas eu não mando na igreja. Quem manda na igreja é Deus. A gente senta, conversa, o que os irmãos acham? Amém, pastor, é isso. Alguém diz, pastor, faz isso. Vamos tentar. Se não der certo, pelo menos tentamos. Aí de repente, Paulo, o que Paulo imagina? Paulo olhando, ele sempre imagina o quê? Ele olha para uma pessoa e ele diz assim, o que o pastor Edson pode favorecer para o evangelho? É errado? Não. Paulo imaginava dizendo, esse cara foi salvo.
e a partir de agora a vida dele tem que servir para o Evangelho, para ganhar muitas almas. Foi assim que aconteceu com ele. E a visão de Barnabé? É o que o Evangelho pode fazer por essa pessoa. Naquele momento, Barnabé olhou e disse: Paulo, tu não pode olhar somente para o Evangelho. Porque antes de nós fazermos o Evangelho faz por nós. Antes de nós fizermos algo na obra de Deus, a obra de Deus, ela é impenetrada aqui dentro de nós. Irmãos, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso que sempre antes de fazer, Ele faz por nós. Você que reconhece a presença de Jesus, que sabe quem é Jesus, Ele sempre primeiro fez por nós. Aleluia, Deus. Para depois fazer através de nós. E Paulo dizia: não, João Marcos, olha quem é João Marcos, Barnabé. Foi criado aos pés de Pedro. Agora, contigo, Barnabé, teu primo. Ele tem que fazer alguma coisa pela obra de Barnabé. Paulo, o Evangelho ainda está trabalhando nele. Calma, Paulo. Aleluia, Deus. Há um processo de dizer: não, eu não vou. Aí a Bíblia diz que os dois se apartam. E a Bíblia é clara em dizer que não é eles que apartam-se. É o Espírito Santo que aparta um do outro. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho tinha que ser anunciado a todas as criaturas. É Deus. Na Judéia, Samaria, nos confins da terra, onde iriam. E Paulo e Barnabé juntos iriam para um lado só. Agora, Paulo e Barnabé separados, um ia para a direita, o outro ia para a esquerda. O Evangelho em vidas era alcançado mais rápido. Só que a gente não entende o propósito de Deus. Irmãos, cá entre nós, a gente é complicado, nós seres humanos. A primeira luta que passamos, a gente pergunta: Deus, me abandonou? O que está acontecendo? Eu sou teu filho. Ele está no mesmo lugar, aonde? No controle de todas as coisas. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a gente está dizendo para Jesus: Jesus, faz o que o Senhor quiser. É Deus, aleluia. E aí quando alguma coisa dá errado, a gente pergunta: Deus, o que está acontecendo? Está no controle dele. Nada foge do controle de Deus. Volto a dizer, Deus. porque Deus, Ele é perfeito no que faz. Agora imagina o contexto, irmãos. Eu, quando leio a Bíblia, eu sempre tento me colocar no lugar do personagem. Imagina nós, graças a Deus, estamos só entre jovens aqui. Oh, aleluia. Imagina você no lugar de João Marcos. Você tentar fazer, aí de repente você com Barnabé tentar explicar o porquê você voltou. E sendo rejeitado por ninguém mais, ninguém menos do que Paulo. Imagina a mente desse jovem. A Bíblia vai dizer que ele era um jovem. Imagina a mente desse menino dizendo: não, quer saber? Fui rejeitado por um homem de Deus, eu não quero mais fazer a obra de Deus. Não vou mais. Aleluia. Barnabé, não. Irmãos, Barnabé é cheio do Espírito Santo assim como Paulo. Barnabé disse: não, João Marcos, calma, meu filho, calma. Deus poderoso. Tu vai comigo Aleluia. também fazer a obra de Deus, vem comigo. É Deus. Porque, Aleluia. irmãos, todos nós um dia, e até hoje, eu costumo dizer, já faz 13 anos que eu me converti, eu ainda me sinto começando a caminhar. Deus. Sabe aquela criança com 13 anos que agora está aprendendo as palavras? Agora que está descobrindo as palavras, eu exatamente me sinto assim, espiritualmente. Aí de repente ele sai fazer a viagem, porque nós, irmãos, seres humanos, eu pergunto a você: quem nunca errou? Quem nunca caiu? Quem nunca falhou em algo? Eu não estou falando em algo para o homem. Eu não estou falando em algo que os homens conseguem enxergar. Eu estou falando algo que Deus pede para nós fazermos e que somos direcionados por Deus. É Deus. Quem nunca magoou o seu Deus? Errar, irmãos, é coisa de ser humano. Eu volto a dizer, Deus não erra. É Deus. Mas é a nossa parte. Ah, pastor, mas isso... Irmãos, eu vou dar um exemplo básico para todos nós. Todos conhecem quem foi Samuel. Alguém que foi gerado com propósito. Alguém que foi gerado no meio do milagre. A Bíblia diz que Samuel foi levantado no tempo de Eli.
A Bíblia vai dizer de que Samuel ele foi erguido por Deus como profeta, juiz e sacerdote. Deus olha para Samuel depois de ter rejeitado Saul, dizendo: Samuel, desce à casa de Jessé, que lá te farei saber quem é o próximo rei de Israel, alguém que é segundo o meu coração. A Bíblia fala de que Samuel chega na casa de Saul e pergunta: eu vim sacrificar ao Senhor, mas Deus tem um propósito para a minha vinda. Deus mandou descer à tua casa porque dentre os teus filhos um será rei de Israel. E a Bíblia diz de que chama todos, ficam enfileirados, todos os filhos. A Bíblia fala de que Samuel olha para Eliabe, um homem fortão, bonito, robusto. Samuel olha, e a Bíblia ela enfatiza e diz que Samuel não fala. Samuel pensa consigo dizendo: certamente é esse o rei de Israel. Quando Samuel pensa, porque nós somos assim, antes de pensar, quando estamos pensando, antes de agir, Deus vem com a palavra dele para nos dar a instrução do que fazer. Antes de sair alguma palavra da boca de Samuel, Deus olha para Samuel dizendo: Samuel, oh aleluia, irmãos, o mais incrível, olha que extraordinário. Deus tem um particular com Samuel, ele no meio de todos, e só Samuel sabia o que Deus estava falando. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. Você está no meio dos crentes, daqui a pouco você para e fica assim: olha, alguém olha e diz: Pastor Ed, você é louco, acabou de sair do planeta Terra, volta, calma. Aí de repente Deus olha para Samuel: Samuel, não atenta para a aparência, porque tu contemplas somente o que os teus olhos veem, mas eu contemplo o que há no coração do homem. Automaticamente o que Samuel errou? Estava errando. Nós estamos propícios a errar, a falhar alguma vez na vida do nosso ministério, a nossa vida com Deus. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca caiu? Quem aqui nunca falhou? Esses dias eu tive que me reunir, já faz um tempo, graças a Deus, tive que me reunir com alguém e disse: olha, eu errei muito na vida com você. Já falei de você coisas que não era para falar. Me perdoa. Porque isso não pode haver entre mim e o meu Deus. Me perdoa. Porque você olha somente a minha carne, mas Deus contempla o que há no meu sentimento, o que há no meu coração. Me perdoa. Errar todos erramos, a diferença está em quem escolhe se levantar, e quem escolhe permanecer no erro ou mudança de vida. Agora imagina João Marcos dizendo: eu abandonei. Porque tudo que acontece na nossa vida é um propósito. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aleluia! O você cair tem propósito, irmãos. O você, sabe, de repente você está lá e dá todo vapor. Porque, irmãos, eu não sei você, mas sempre quando eu dedico a minha vida a alguma coisa, eu não aceito dar 30%. Eu não aceito dar 70%. Eu não aceito fazer 90%, não. Eu tenho que me entregar por completo. Porque quando eu era do mundo, irmãos, não tinha esse negócio. Uma vez eu comecei a fumar com 10 anos de idade. Uma criança. Uma vez na frente de um boteco, o rapaz olhou para mim e disse assim: joga esse cigarro fora. Eu digo: eu vou jogar. Ele disse: isso aí. Eu digo: mas quando estiver perto do filtro. Ele disse: tá louco, tu vai morrer cedo. Eu disse: não estou nem aí. A gente é inconsequente. A gente se doa tanto para algumas coisas e pouco para as outras. Me prova na Bíblia um homem, referências bíblicas que se entregaram a Deus 30%. Teve um homem doido na palavra de Deus, que seguia um homem chamado Elias. Elias olha para ele e disse: peça uma coisa que será feita. Imagina. Elias, um dos maiores profetas que já existiu. O homem olhar para ele e disse: eu quero
do Espírito que há em você, porção dobrada. Elias olha e diz: "Você é louco? Tu está preparado para viver 200%? Porque eu vivo 100% com meu Deus. Eu me entrego por completo." Agora imagina você, um jovem que foi criado dentro de uma casa de oração. Eu fui criado dentro de uma casa de oração. Eu tenho certeza que você também. Eu lembro, eu chegava 3, 4 horas da madrugada, bêbado, embriagado. Eu ouvia um gemido, um choro dizendo: "Deus, salva o meu filho. Aleluia. Cuida do meu filho, porque eu entreguei ele ao Senhor." Imagina, criado dentro de uma casa, a igreja primitiva, junto com Pedro, junto com Barnabé, referência. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que a gente quer andar com pessoas atuais. A gente não quer andar com quem tem processos que passaram coisas extraordinárias da parte de Deus e ainda continuam em pé. A gente prefere ser influencer, TikTok, do que homens e mulheres de Deus que ainda continuam orando. Não. A pastora Mara, o pastor Miro tem história com Deus. Eu vou andar com eles. Eu vou pegar lado a lado com eles. Irmãos, eu vou dizer para você, sabe qual foi um dos maiores segredos meu, ministerialmente? Eu não escolhi ser pastor. Um dia eu disse para Deus, eu falei para os irmãos, se Deus olhasse para mim e dissesse assim: "Escolhe o que tu quer que será feito", eu dizia: "Deus, dá um violão maravilhoso, me ajuda a tocar, e uma voz maravilhosa." Mas eu não escolhi. A Bíblia diz em João capítulo 15, 16: "Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu te escolhi para que vai e dê fruto." Aleluia. A obra é dele, quem escolhe é ele. É ele que faz a obra por completo na nossa vida. Eu nunca disse para Deus: "Eu quero ser pastor." Aí quem diria para mim também era Deus, dura coisa me pedisse. Mas sabe qual foi o maior segredo do meu ministério? Todos os pastores que eu andei, eu procurei ser o mais obediente que possível. Procurei sempre pedir: "Vai lá, vou lá, vai cá, vou cá." A missionária Letícia dizia para mim: "Mas não precisa estar todo." Precisa. Por quê? Porque o meu pastor está, eu vou estar também. Eu sempre andei do lado de homens de Deus. Eu tenho um menino, que hoje não é mais menino, já é um homem, chamado evangelista Isaías Cruz. Uma vez eu entrei no quarto, nós dividíamos o mesmo quarto. Quando eu entrei no quarto, eu não queria saber da obra de Deus. Eu sabia que um dia eu ia voltar, pastor. Por quê? Porque eu sempre dizia para minha mãe: quando eu casar, eu vou casar com uma crente. Porque a minha origem é a tua presença. E Deus é perfeito, Ele marca data e horário. Entrei dentro do quarto, tinha um menino de 9 anos de idade. Ele já é pequeno, né? Já agora. Aquele tempo desse tamanho. Ele andava com o terno que eu uso hoje, maior do que ele. Só que era bege. Uma vez. E quando eu entrei no joelho, entrei no quarto, aquele menino em lágrimas. Eu entrei, eu me senti entrando no Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden? O ambiente de Deus. Eu me senti tão constrangido. Comecei a chorar, virei as costas e saí para fora. Eu digo: "Deus, uma criança se entregando ao teu caminho e eu não tenho sequer a decência de dobrar o joelho e agradecer o Senhor pelo fôlego de vida." Ande com alguém que anda no propósito. Caminha com alguém que anda com quem anda com Deus. Com quem tem algo de Deus para passar na tua vida. Só que a gente, nós como jovens, olhamos e dizemos: "Não, isso é coisa do passado. Eu não vou procurar o pastor Edson porque ele vai me dar conselho do passado." E a Bíblia não,
tem que ser atualizado. Não, irmãos. Não. É Jesus. Deus nunca vai mudar a sua palavra por causa de nós. E a gente não quer mais andar. Sabe qual é o maior segredo de Salomão? Quem foi Salomão? A Bíblia diz de que não haverá homem mais sábio do que ele. E sabe o que Salomão fazia, pastor Edson? A Bíblia diz de que ele ia procurar os anciões para se aconselhar com eles. A sabedoria de Salomão era humana. Ele tinha que se atualizar às coisas humanas. Ele ia lá receber conselhos de homens de Deus. Só que hoje em dia as pessoas não querem, porque se eu procurar a pastora Mara, ela vai dizer: pastora Mara, eu estou fraco. Meu filho, ora. Eu não quero orar. Se eu procurar o pastor Edson, eu estou fraco. Vamos para a igreja, vamos para a consagração. Não, mas não é o que eu quero ouvir. Não, irmãos. Quando a gente anda com homens de Deus, eles têm palavra de Deus, eles têm atitudes como de Deus. Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele andava com alguém que era referência. Irmãos, Marcos seria alguém extraordinário na presença de Deus. Ele foi alguém que escreveu o próprio livro, o livro de Marcos. E aí de repente João Marcos anda com Barnabé. Porque quando a gente anda com homens de Deus, a gente vai criando o que? Maturidade espiritual. Para entender de que quando há uma queda é um propósito de Deus. Para entender de que quando tem é Deus e quando não tem também é Deus. De que quando a porta está aberta é Deus, mas quando ela fecha é Deus que fecha. De que quando as coisas vão bem é Deus que está no controle, mas quando as coisas não vão como eu quero, Deus ainda continua no controle. João Marcos começa a entender isso, maturidade espiritual. Sabe aquele crente? Não tem aqui, é só lá onde nós congregamos. Que chega e diz: eu não vou mais para a igreja. Por quê? Está dando tudo errado. Não. É só lá que tem. Sabe aquele que diz: eu não vou mais cantar. Por quê? Porque eu cantei e nada aconteceu, mas não é algo visível. Enquanto você canta aqui, tem alguém ali com o coração arrebentado, sentindo a presença de Deus. Uma vez eu disse para a missionária Letícia: eu não prego mais. Imaturo. Ela disse: por que, homem? Eu disse: foi a pior pregação da minha vida. Ela disse: foi a melhor. Eu disse: que foi? Tu tá falando isso só para mim não desistir? Ela disse: não, tu sabe que eu não minto. Eu digo: oh, glória. Que é isso que a gente tem que andar junto, é verdadeiros. Aí a gente desanima. Eu digo: não, eu não quero mais pregar. Aí um dia Deus falou comigo de que quando dá certo, aí continua, e quando dá errado quer parar. Então quando dá certo é Deus e quando dá errado não é? O Deus fala o que Ele quer na hora que quer e no momento que quiser e para quem Ele quiser. Às vezes tem culto que só uma, duas pessoas vão sentar e vão dizer: meu Deus, essa palavra foi toda para mim. Isso, sabe? Não, eu não vou mais pregar, imaturo. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente tem o costume, Pamela. Etuane, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Eu fiquei o culto inteiro olhando cartaz para não esquecer o nome de vocês, me perdoa. É muito nome da Bíblia, a gente tem o costume, o hábito de olhar para alguém e até mesmo para o nosso esposo, para a nossa esposa, e dizer assim: não, eu conheço. Não, irmãos. O único que conhece nós de verdade é Jesus. O único que conhece nós por completo é a presença dele. E nele não há variação. Eu digo para você, as pessoas dizem assim: mas Deus está te provando para mostrar para Ele quem tu é. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Porque Deus já sabe quem nós somos. Ele nos prova para mostrar para nós quem nós somos de verdade. A Bíblia vai dizer: te pus ao deserto
para saber o que havia no teu coração. Para quem saber? Deus? Não, Deus já sabe de tudo. Era para nós nos conhecermos quem nós somos. É Deus. Na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da glória. Aleluia. Era para nós nos conhecermos. E aí João Marcos começa a se conhecer. E quando alguém começa a se conhecer, e como nós se conhecemos, é na presença dele. É só em Cristo que nós se conhecemos de verdade. Quando a gente entra nele, nele revela quem nós somos. Ele mostra quem nós somos. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam a Jesus e dizem: mestre, estão dizendo por aí que o Senhor é isso, que o Senhor é profeta, um dos profetas é Moisés, é Elias. E vós, o que dizes? Não. Pedro se posiciona e disse: o Senhor é Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Não foi voz nem carne, Pedro, que te revelaste. E por isso saber, eu sou Cristo, vós é Pedro. Quando nós conhecemos Ele, Ele se revela a nós quem nós somos. Deus sempre vai nos mostrar. É Deus. Por quê? Porque o que prevalece sempre será a perfeição de Deus. Aí ele começa a crescer. E crescer como? A Bíblia diz que ele começa a crescer em graça e em conhecimento, andando com Barnabé. Chega um tempo na vida, porque sempre vai ter alguém que investe em você, irmãos. Sempre vai ter alguém que está orando por você e você não sabe. Sempre vai ter alguém orando. E sabe qual que é? Eu disse lá na congregação há uns anos atrás, num culto de ensino, sabe qual que é a maior prova de amor? Espiritualmente, sabe qual é? É quem ora, quem jejua por você. A maior prova de amor é quem um dia ora para você e diz assim: eu jejuei pela tua vida, pastor Edson. Oh, isso é uma prova de amor. Alguém que está investindo em você, alguém que está apostando em você, direcionado pela presença do Espírito Santo. Ah, mas pastor, ele orou porque o Espírito Santo mandou. Sim, se ele não quisesse orar. A maior prova de amor é alguém orar e jejuar por você. Isso é maravilhoso, irmãos. Aí, investiu na vida de João Marcos. João Marcos cresceu, foi um menino cheio da graça de Deus. E no final da vida de Paulo, oh, aleluia, numa das cartas que ele escreve ao seu filho Timóteo, filho que eu digo não é filho carnal, filho espiritual, ele ganhou Timóteo para Jesus. Timóteo, um homem de Deus, exemplo de jovem da presença de Deus. Eu gosto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, que Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, meu filho, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade, mas seja o exemplo no amor, no trato, na fidelidade, em tudo que fizer, seja exemplo. E Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, e ele diz a Timóteo: estou eu e o meu amigo Lucas, só. Vem a mim e traga contigo, aonde nós lemos, quem? João Marcos, porque é muito importante para o ministério. Você entende o propósito de Deus? Lá ele foi rejeitado. Agora Paulo está dizendo: traga, porque ele é muito importante para o ministério que Deus tem a realizar. Agora imagina João Marcos, imagina se fosse eu e você. Imagina. Ah, não me quiseram cantar e pregar porque eu era imaturo? Quando eu apenas estava começando, quando eu não sabia pregar, agora não vou. Não, o ser humano é terrível. Vai dizer que nós não somos assim. O que deixa a gente a não olhar para essas coisas? É o Espírito Santo. Ou alguém que te ofende. Não sei se você passou por isso, irmãos, mas irmãos, é uma benção. Você saber que alguém falou mal de você. Esses dias eu fiquei sabendo de alguém que disse que queria ver minha vida na miséria. Eu digo: Jesus, oxe, eu digo: me ajuda a orar por eles.
Alguém olhar para você dizendo, pastor Amara, assim, ó, eu não quero nem ver pintada de ouro na minha vida. Vou usar a senhora como exemplo. Por quê? Porque um dia cheguei na igreja dela, nem me recebeu direito. Não me deu a oportunidade, agora que me viu que eu estou pregando nas igrejas, me ligou. Vem pregar aqui, irmão. A irmã olhando dizendo, eu vou lá porque Deus vai me honrar. Não, irmãos, não. Imagina o João Marcos dizendo, Paulo, está preso, morrendo. Agora está precisando de mim? Por quê? Porque as tuas pernas não vão aonde a minha pode ir? A tua voz não tem mais força onde a minha pode alcançar? Não, irmãos. João Marcos se dispôs como homem de Deus. Se levantou e foi lá dizendo, eis-me aqui, meu Senhor. Estou para fazer a obra juntamente contigo. Porque ele entendeu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. De que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Era um processo. Paulo não estava desmerecendo a vida dele. Alguém um dia pode ter dito para você, você não tem chamado de Deus. Alguém um dia pode ter te desprezado. Eu vou dizer algo para você, encontrei mês passado, ou esse mês, foi esse mês em Santa Letícia, lá no Vantajão. Esse mês, começo desse mês. Tu quer encontrar crente, vai lá em época de pagamento, lá no Vantajão Atacado. Anda via atacadista. Vai nos mercados que você acha ele fazendo Glória! Você vai me achar lá. Aí encontrei uma menina, eu estava cantando um louvor enquanto a minha esposa passava as coisas. E eu cantando louvor. Ela não correu porque ela estava trabalhando. E eu cantando baixinho. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ela olhou para mim e disse assim, que música tu está cantando? Eu disse, eu estou cantando um hino. Ela disse, Eu disse, Aí ela disse, eu já fui da igreja. Eu digo, já foi? Ou tu é? Eu disse para ela, Jesus te espera. Sabe o que é que ela disse para mim? Eu nunca mais boto meus pés na igreja. Eu digo, que isso? Eu digo, o que Jesus te fez? Ela disse, Jesus não fez nada. Eu disse, então, mulher. Ela disse, lideranças e pessoas me jogaram para fora já fazem 10 anos e eu não tenho mais o desejo de voltar para lá. É errado? É, irmãos. É triste? É. Alguém que acolhe e joga fora. É tão difícil ganhar almas para Jesus, irmãos. Verdade, Senhor. Isso. E a igreja está na face da terra para isso, para ganhar almas. Mas parece que tem gente que tem facilidade de jogar para fora enquanto os ajunta, outros espalham. Sabe o que falta? Nessa hora, enquanto alguém olha para o pastor Edson e diz, vai embora, falta Barnabé dizendo, não vai. Fica aqui porque Deus tem coisa grande para fazer. Insiste! Persiste! É Deus. Jesus nunca fez isso com ninguém. Jesus só fazia com hipócrita, com fariseu. Igual o pastor Kleber na teologia. Com fariseu, Jesus dava com vadeira. Eu dou risada quando ele fala isso. Mas não, irmão, Jesus não tem culpa. E a gente tem que sentar, olhar dizendo, Jesus, irmãos, dói ouvir uma palavra. Dói ser ofendido. Dói ser tentado, jogado para fora da igreja, mas isso é processo de Deus. Uma vez alguém olhou para mim dizendo assim, pastor, eu digo, fala, eu não era ainda pastor do Evangelho Pleno. Ele olhou para mim e disse assim, a partir de hoje, os cultos de quinta era eu que cuidava. Ele disse, a partir de hoje, os cultos de quinta é comigo. E o som pode deixar que alguém cuida. Eu digo, oh, amém, pastor. Amém. Eu cheguei em casa, irmão, com o coração arrebentado. Fui orar para uma pessoa, a pessoa se retirou, dizendo que não queria oração. Dobrei o joelho em cima da cama, chorei, não quis nem levantar nunca à noite. Aí eu olhei para Jesus e disse, Jesus, eu sei que foi o Senhor que me escolheu.
Eu sei o Deus que eu sirvo. Pode passar vento, terremoto, eu não vou sair da tua presença. Porque há uma promessa maior de um céu que me espera. Porque se eu sair da tua presença, como um dia eu subirei com ela para a glória. É Deus. Isso nos fere, nos machuca, mas não pode nos tirar do propósito que é Jesus. Deus, aleluia. Traz isso para a sua vida. Eu aprendo 3 coisas para me encerrar. Existem 3 tipos de pessoas: o inteligente, o sábio e o tolo. Eu vou te explicar o que acontece com eles. O inteligente aprende com os erros dos outros. Aquele que olha e diz assim: eu não vou fazer mais como o pastor Odair fez. Esse é o inteligente. O sábio é aquele que aprende com os seus próprios erros. Eu errei, eu falhei, mas não vou mais fazer. Se arrepende. E o tolo é o que não aprende com nenhuma das situações. É Deus. Cristo, a cada dia que passa, nos ensina algo. E o mais extraordinário é o quê? Sabe qual é? Jesus na cruz do Calvário, olhando para o povo que rejeitou e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tem um menino abençoado, foi o primeiro mártir da igreja, conhecido como Estevão. Está sendo apedrejado. Paulo está vendo, naquele momento ele é Saulo, vendo o apedrejamento. A Bíblia diz de que Estevão olha para o céu. A Bíblia diz de que ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus. E ele olha para Jesus e dizendo: Pai, não impute sobre eles esse pecado, perdoa-os. Sabe quem estava lá? A Bíblia diz de que foi lançada as vestes dele aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Entender o que Deus tem para fazer. Às vezes o retirar de Deus nem é para nos matar. Às vezes o sair de cena não é para nos derrubar, é para nos fortalecer mais na presença dele. Eu vim, irmãos, eu digo para você, totalmente na dependência de Deus. Eu disse: Deus, eu não quero falar o que não seja da parte do Senhor. Eu não sei quem eu vou encontrar lá, eu falei para Deus, mas o Senhor sabe quem vai estar. Eu volto a dizer: Deus é perfeito. E eu retorno a dizer: cair não é o problema. O erro não é cair, o erro é não querer se levantar. Ah, mas fulano, olha para Jesus. Aleluia. Sempre tem Barnabés dentro da igreja querendo estender a mão para te ajudar. Homens e mulheres de Deus que oram para você voltar. Voltar para a igreja? Não, não. Não. Voltar para a igreja, eu digo lá para os irmãos, o problema nosso é que a gente acha que tudo a igreja resolve. Não. É voltar para Jesus. O voltar para a igreja é a consequência de andar com Ele. O voltar para a igreja é a consequência de ter a presença dEle dentro de mim. Eu pergunto para você. Perdão, eu pergunto para você. O que você foi louvado aqui? Foi dito pelo pastor Edson. O que você experimentou que é maior do que a presença dele? Não tem. Sabe por quê? Porque as coisas é momentânea, mas Cristo é eterno. É Deus. A presença dele é para sempre. Se coloque em pé, você que pode, porque já estourou meu horário. Me perdoa. Eu não sei como você está, não sei quem é você, conheço alguns rostos. Alguns, primeira vez, a maioria eu conheço pelas redes sociais. Mas eu digo a você, o que a gente escolhe para a nossa vida? Sabe, irmãos, Jesus está voltando. Está mais perto do que a gente imagina.
E como nós estamos se Ele voltar hoje? Ah, nada mais importa. Importa. Sabe o que faz você mudar esse sentimento? É a presença dele. É Deus, aleluia. Tem gente que não consegue se desapegar, porque se desapegar é uma escolha. Mas quando a gente se apega a Jesus, eu vou dizer para você, para encerrar. O dia que eu aceitei Jesus, foi algo extraordinário, uma estratégia de Deus e do pastor. Estávamos nós e toda a família. Eu fui para a igreja só para conquistar esse sinal, Letícia. Irmão, se tu me acha feio agora, imagina o meu passado. Você não tem noção. E nem vai ter. Não vai lá no meu Facebook procurar. O pastor fez o convite para todo mundo vir à frente. Estava o evangelista Isaías chorando. Há 13 anos atrás. Ele tinha 17 anos. Aí, o evangelista Isaías chorando em lágrimas na presença de Deus. E o pastor disse: vem cá, irmão, daí eu me derramando lá. Abracei toda a família, o pastor gritou: ali, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu ouvi na hora e continuei chorando. Eu digo: meu Deus. Eu digo, foi no livre, espontânea pressão, foi assim. Desde então, nunca mais ele me deixou. E nunca mais eu decidi deixar a presença dele. Aleluia. Eu tenho convites a fazer. Eu volto a dizer, ninguém te conhece aqui. Pode ser tua mãe não conhece quem você é. Tua mãe não sabe o que há no teu coração, no teu pensamento. Jesus sabe. Pode ter o teu melhor amigo. Ele nunca vai saber o que Jesus sabe. Eu não sei como você está. E eu quero fazer um convite. Assim como João Marcos errou, caiu, abandonou homens judeus, mas foi apoiado também por homem de Deus. Tem alguém que nunca aceitou Jesus? Volta a dizer, o que é aceitar Jesus? É vir amanhã lindos, igual esses moços? Não. De terno e gravata? Não. Vim com a saia mais linda que você conhece, Caxias do Sul? Não. Aceitar Jesus é entregar a tua vida a Ele, pedir para Ele entrar e ir para a sua casa com você, porque Ele vai fazer mudança lá também. Aleluia, Deus. Porque Ele sempre começa por alguém para depois fazer em alguém. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Ah, mas pastor, tu não sabe o que eu fiz no meu passado. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso passado Ele pega e joga no mar do esquecimento que está atrás dele e faz uma nova história. Aleluia. Segundo convite. Alguém que por algum motivo parou, não voltou mais. Irmãos, eu tenho certeza que Cristo marcou este congresso para marcar a tua história. Eu tenho certeza disso. Se afastei, fui longe demais. Alguém disse assim para mim, há um tempo atrás, não lembro quem disse, eu fui longe demais. Eu disse, não existe lugar longe demais que Cristo não vem e que Cristo não perdoa. Tem alguém que se afastou e queira retornar para Jesus? Eu vou esperar, gente. Tem alguém? Eu ouvi uma frase, é pura verdade. Quando a dura coisa terrível é resistir ao chamado de Deus. Quando a gente faz o que não é para fazer, acontece conosco o que não deveria ser acontecido. Tem alguém? Tem alguém orando por você. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Não tem ninguém? Deus poderoso, aleluia, Jesus. Já disse o pastor Wellington Felipe, Jesus não é 1,99.
Jesus é o autor da vida, Ele é bom demais, irmãos, para estar desprezando. Aleluia. Eu não conheço você. Aleluia. Não conheço você. Não tem ninguém? Então nós vamos orar. A você, irmãos. Errei, caí, voltei atrás do que disse, não tem problema. O problema é a partir de agora, é você mudar. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus, adúltero e homicida. O que Davi fez? Correu aos pés de Jesus, se arrependeu e nunca mais praticou tal feito. Não se despreze. Não fique achando que você não tem valor, porque você vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia, Deus. Deus sempre tem algo maravilhoso a realizar. Eu quero orar com você. Já entregar a minha oportunidade. E se você sentir, irmãos, sentir a gente sente. A gente resiste. Eu resisti por muito tempo, me arrependo hoje. Ou se me arrependo. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estar na tua casa te louvando. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos, longe disso, Deus. Quantas vezes erramos? O próprio Senhor Paulo vai olhar e dizer: aquilo que era para mim fazer, eu não faço. Mas o que não é, eu faço com facilidade. O próprio apóstolo Pedro, andando com o Senhor, jurou que morreria se fosse preciso com o Senhor. Mas negou o Senhor por 3 vezes. Voltou a fazer o que não era para fazer. Voltou às antigas práticas, a pescar, e levou o homem consigo. Mas o Senhor também voltou no mesmo lugar e trouxe, Senhor, de volta a vida de Pedro. O problema não é errar. O problema, Senhor, não é cair. O problema é, às vezes, nós não querer nos levantar. Se, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração está em resistência, eu te peço, trabalha no nosso coração. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. E que nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possamos estar na tua presença, crescendo em graça e conhecimento, sabendo de que quando estamos no Senhor não há nada. A tua palavra diz de que nada nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem o porvir nos separar, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos estar na tua presença todos os dias. Abençoe, Senhor, continue abençoando este congresso. Guarda a vida de cada um, porque nós temos certeza de que o Senhor marcará a história de cada um de nós. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus.